Olá, está começando o Boletim de Notícias. Eu sou Andressa Carvalho e te faço companhia a partir de agora com muita informação. E mais uma vez o IBGE adia a coleta de dados para o Censo 2022. O prazo foi estendido até 28 de maio e a divulgação dos dados deve acontecer só no final de junho. Desta vez, o IBGE foi taxativo. Os resultados definitivos do Censo Demográfico de 2022 vão ser divulgados impreterivelmente até o dia 28 de junho. A primeira previsão do IBGE era de que os dados sairiam ainda em outubro do ano passado, mas por conta do baixo número de respostas obtidas, o prazo de coleta de informações foi estendido até dezembro. Outros adiamentos aconteceram nos primeiros meses deste ano, também com o Instituto tentando aumentar o número de pessoas entrevistadas. Em nota, o IBGE destaca que desde 1º de janeiro deste ano já conseguiu recensear mais milhões de pessoas, inclusive na terra indígena Yanomami. O censo é uma pesquisa realizada a cada 10 anos pelo IBGE e a última foi feita em 2010. O levantamento de coleta de dados sobre a população brasileira permite traçar um perfil socioeconômico do país. A atual edição do censo deveria ter acontecido em 2020, mas foi adiada por causa da pandemia de Covid-19. Em 2021, um novo adiamento aconteceu por causa da falta de recursos do governo. Além de saber exatamente qual o tamanho da população, o censo obtém dados sobre as características dos moradores, idade, sexo, cor ou raça, religião, escolaridade, renda, saneamento básico dos domicílios, entre outras informações importantes. A população brasileira é estimada hoje em 215 milhões de pessoas. O IBGE calcula que existam 75 milhões de domicílios no país. E uma fruta exótica, suculenta e cheia de segredos. Sabe de qual fruta eu estou falando? É a pitaia, que vem ganhando espaço no agronegócio do estado do Amazonas. Uma fruta exótica, suculenta e cheia de segredos. Essa é a pitaia, que conquistou os amazonenses e vem ganhando espaço no agronegócio do estado. Nativa da América Central e do México, a pitaia se adaptou muito bem no Amazonas, em especial na capital. Hoje, grande parte dos supermercados são abastecidos com o fruto por produtores locais, como Kleber Medeiros, pioneiro no cultivo do fruto no estado. Nós viemos aqui para tentar fazer a diferença para a classe agrícola. Então você vê, uma planta dessa que produz fruta, produz mel, e do talo dela, do galho, você consegue produzir alimento animal, e para a agricultura familiar é um círculo fechado, né, onde ele consegue ter uma grande produção e valor agregado também no produto. E a gente começou assim, 50, depois 200, 300 e hoje são 110 mil. A pitaia produz uma das flores mais bonitas. Sua florada acontece à noite e tem duração de 8 a 12 horas. Essa aqui é a maior florada de pitaia da região norte. Quando abertas, as flores exalam um perfume para atrair agentes polinizadores. Aqui, as pitaias são autoférteis, ou seja, não necessitam de polinização artificial para aumentar a produtividade e ainda recebem uma força extra de polinizadores naturais, como as abelhas apis. O negócio deu tão certo que a produtividade de Kleber já atinge a marca de 150 toneladas por ano. O que prova que a pitaia é uma alternativa econômica não só para o agronegócio, mas também para a agricultura familiar. Nós pretendemos tornar Manaus na capital nacional da pitaia. Por quê? Porque o clima é propício, o solo é propício, nós temos o sol o ano inteiro que nos capacita a produzir pitaia o ano inteiro, enquanto outros estados do Brasil só produzem durante 6 meses por causa do inverno. Kleber fala ainda sobre a importância das parcerias estaduais, municipais e federais que têm contribuído para a expansão do seu empreendimento através de assistência técnica e pesquisas. Graças a Deus, os órgãos competentes aqui de Manaus abraçaram a ideia e também gostaram da produção da pitaia. Por exemplo, a gente tem o apoio da Embrapa,
Nós temos o apoio do Ministério da Agricultura ali, do Vinícius, do Guilherme. Nós temos o acompanhamento da CEPRO, que está acompanhando de perto aqui todas as campanhas. O Petrúcio Magalhães está sempre acompanhando a gente lado a lado. A Prefeitura de Manaus, a CEMAC, a CENTEP, ou seja, todos os órgãos estão vendo realmente a pitaia como uma alternativa econômica para a agricultura familiar. E uma pesquisa da Universidade da Costa Rica indica que as preguiças possuem micro-organismos no pelo, capazes de produzir antibiótico que as mantém livres de doenças. Agora resta saber se essa superimunidade do animal pode ser aproveitada pelos humanos. A preguiça faz parte do imaginário coletivo na Costa Rica como um símbolo nacional e uma atração natural para os turistas. Mas já há algum tempo, o pelo desses animais tem sido um ponto de interrogação para os cientistas. Porque nossa hipótese efectivamente é que Nossa hipótese é que no pelo das preguiças existam micro-organismos capazes de produzir antibióticos que permitam regular a presença de patógenos. Essa era a nossa hipótese, que felizmente neste caso podemos dizer que conseguimos comprová-la. Podemos dizer que la logramos comprovar. O pesquisador constatou que na pelagem desses peculiares mamíferos tropicais existe um bioma único de insetos, fungos, algas e bactérias em um equilíbrio capaz de prevenir doenças. A descoberta foi publicada na revista científica Environmental Microbiology. Se uno vê, por exemplo, o pelaje de perezoso, uno vê movimento, uno vê polillas, vê diferentes tipos. Se você reparar no pelo de uma preguiça, você percebe o movimento, vê mariposas, vê diferentes tipos de insetos, vê que é um lugar onde temos um habitat muito diverso. Quando há coexistência de muitos tipos de organismos, também precisa existir sistemas que os controlem. Deve existir outros seres vivos, esses micro-organismos que controlam os patógenos. São micro-organismos que mantenham a raya, por exemplo, patógenos. Em 2020, o pesquisador foi ao Santuário de Preguiças de Carhuita para observar algumas que estavam em reabilitação. No local, as preguiças chegam feridas e são soltas assim que se recuperam. Desde o início do funcionamento, em 1992, o local já recebeu cerca de 1.000 exemplares, mas garantem que nunca receberam um indivíduo doente. Nunca recebemos uma preguiça que estivesse doente ou tivesse uma enfermidade. Não sabemos se é porque elas possuem essas bactérias benéficas na pelagem. Recebemos preguiças queimadas por linhas de energia e com o braço inteiro destruído. Pode-se observar através do pelo que a pele está dessecada até os ossos, mas não há infecção. Nunca, acho que em 30 anos, vimos 5 animais chegarem com uma ferida infectada. Com essa observação, Chavarria cortou o pelo do dorso de 15 animais das duas espécies e encaminhou as amostras ao laboratório para examiná-las, cultivá-las e confirmar a hipótese. 3 anos depois, já se tem definidos 20 micro-organismos candidatos a serem identificados, mas ainda faltam muitos passos antes mesmo de pensar em uma possível aplicação em humanos. A busca por novas estratégias para combater a resistência aos antibióticos tem sido deixada nas mãos do meio acadêmico. É por isso que projetos como o nosso podem contribuir para encontrar novas moléculas que possam, a médio ou longo prazo, contribuir para a batalha que travamos contra a resistência aos antibióticos. A Organização Mundial da Saúde estima que até 2050, a resistência a antibióticos pode causar 10 milhões de mortes por ano. Apesar disso, é preciso ter cautela. As duas espécies existentes de preguiças de 2 dedos e de 3 dedos estão em estado de declínio, de acordo com a lista vermelha de espécies ameaçadas da União Internacional para a Conservação da Natureza. Além da Costa Rica, esses curiosos animais também habitam as selvas da Bolívia, Brasil, Colômbia, Equador, Honduras, Nicarágua, Panamá, Peru e Venezuela. E conscientizar sobre o meio ambiente de forma lúdica e fazer com que as crianças sejam multiplicadoras das informações, com essa missão, um projeto tem percorrido escolas do interior paulista. Música, dança e muita animação. Tudo isso para chamar a atenção para um problema que afeta a todos, a degradação do meio ambiente. E por aqui, parece que todo mundo já entendeu o recado. Eu aprendi, sabe, tipo as coisas de lixo, muitas coisas assim. Tipo o papel, o
vermelho plástico, amarelo metal. Foi muito bom. Incrível, eu aprendi mais sobre a natureza, etc. A partir de agora você vai cuidar mais do meio ambiente? Sim. Na história, Clara e os amiguinhos buscam salvar a floresta que está em perigo de desmatamento. A proposta é debater a preservação da água e do ar e a importância de evitar queimadas, mas de uma forma muito divertida. É muito importante essas atividades, de maneira lúdica, a gente trabalha a conscientização do meio ambiente, a importância da reciclagem, da reutilização e trazendo de uma maneira muito mais divertida para as crianças. Essa é a primeira edição do projeto Para Sempre Meio Ambiente, que já atendeu mais de 9.000 crianças em diversas cidades do interior de São Paulo, com oficinas e peça infantil. O objetivo é fazer refletir sobre ações como a reciclagem. A cara que a gente traz para a brincadeira, para o teatro, eles conseguem decorar, vamos dizer assim, porque fica muito lúdico e aí eu acho que esse negócio fica marcado na cabeça deles, mesmo que é um assunto que eles já conheçam, aí fica mais como se fosse afirmando, né, o que eles já sabem. E está terminando o Boletim de Notícias. Obrigada pela sua companhia e até a próxima!